Olá, olá! Vamos falar sobre um assunto extremamente interessante, que é sequência de projeto, como contratar, por que ter um projeto de interiores, por que ter um projeto de arquitetura, por que ter detalhamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada coisa e vamos entender qual é a sequência desses trabalhos e qual é a maneira correta de se conduzir. Quando você tem desejo de construir algo, reformar algo ou tornar algo no interior mais bem resolvido, você tem que ter projeto. Projeto é a base de tudo, é como para fazer um bolo você ter uma boa receita. Então, o projeto ele é aquele instrumento que vai tornar clara a ideia, vai tornar a ideia fácil de medir em termos de orçamento, em termos de tempo, e é o instrumento que vai tornar o que foi projetado em realidade. Então imagine a necessidade dessa documentação. A gente chama de documentação de projeto. Normalmente você tem o projeto arquitetônico, você tem os projetos que são complementares, estrutura, as instalações hidráulica e elétrica, ar-condicionado, internet, enfim, os cabeamentos e todos os dispositivos que forem necessários para sua obra, dependendo se for uma construção, se for uma adaptação, se for uma reforma. Se você comprou um imóvel, por exemplo, já pronto e quer fazer uma readaptação, então tudo começa em um bom briefing, que seria uma entrevista, um questionário para identificar as suas necessidades. Depois disso é feito um trabalho de análise dessas informações e transformação disso para o projeto. E nós chamamos esta fase de estudo preliminar. E este estudo preliminar é aquele que você vai ver e vai analisar se gostou, se não gostou, se te atende, se não atende, se o briefing foi interpretado corretamente. Esses projetos, eles são essenciais, porque eles é que vão dar cara, eles é que vão dar a estrutura para o seu sonho e para a sua ideia em relação ao seu novo escritório, casa, né? Não importa, não importa a função desse ambiente, o que importa é que você o tenha planejado. E você precisa de profissionais especializados, capazes e competentes, com experiência para poder te atender na maneira correta, na medida correta, poder trabalhar aquilo como se fosse algo próprio, porque eu digo assim, eu gosto de trabalhar as ideias como se fossem para mim, no sentido de que elas têm que estar o melhor possível para eu poder oferecer para o meu cliente o melhor resultado, a melhor interpretação, o melhor orçamento. Então, viabilizar o orçamento é uma coisa muito importante. Ter os olhos também para economia com qualidade. E aí, você tem o projeto de interiores, de lighting design. O projeto de interiores, a meu ver, ele guarda uma grande complexidade, porque ele vai definir tudo aquilo que se relaciona com você. Não só em estética, lembrando que eu tenho um vídeo muito interessante no canal que é Nada é Mera Decoração, e eu falo um pouco sobre isso. As coisas não passam pelo mundo estético, elas passam pela função, elas passam pelo impacto que provocam emocionalmente em nós, o bem viver, a casa saudável, né? Então aí entra a neuroarquitetura, o design biofílico, a ecopsicologia, análises de projeto como o nosso multimilenar Feng Shui ou Feng Shui. Então nós precisamos desses saberes acrescentados para ter um bom projeto, para ter um bom resultado, para que isso possa não só interpretar bem as suas expectativas, mas também que você possa ter as soluções
vistas de uma maneira muito completa, muito complexa. O ser humano é um ser muito complexo. Ele tem várias vias de interpretação. Não é só a consciente, é a inconsciente. Então nós precisamos interpretar bem cores que nós vamos usar, que tipo de mobiliário, que tipo de formas, que tipo de ocupação do espaço, como é que está a condição desse terreno na análise geofísica, que vizinhança nós temos. Todos esses detalhes são muito importantes. Qual é o tipo de insolação, né, de luz natural? Como é que funciona? Então, tudo isso precisa ser interpretado para te entregar dentro de um pacote único, tudo de melhor para você ter uma vida plena, uma vida feliz, saudável, com bem-estar. Este é o objetivo, esta é a função do projeto. O projeto não é só para criar economia, não é só para criar soluções racionais, ele é para poder interpretar e te entregar algo que te conduza a uma vida melhor, a uma vivência melhor, a uma interface melhor sua com o espaço. Então agora eu quero dividir aqui um pouco da minha experiência, porque vocês sabem que eu já tenho muito tempo de estrada nessa profissão e que eu tenho, além de muita experiência, muitas ferramentas agregadas. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês de cada projeto, não necessariamente de uma única obra, mas alguns aspectos para explicar um pouquinho o que eu tô querendo dizer nesse breve resumo. Já vou aproveitando para te pedir, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para você motivar a termos mais vídeos. Toda semana eu posto um vídeo novo com assuntos extremamente interessantes, ligados ao design, à curadoria, ao Feng Shui, à casa saudável, todos esses saberes aí da neuroarquitetura, da ecopsicologia, né, do design biofílico, do Lighting Design, que eu sou pós-graduada em. Então eu quero te convidar a fazer parte desse grupo, estar aqui conosco toda semana e podermos ter esse espaço para trocar ideias. Eu fico à disposição para responder uma perguntinha sua. Então dê seu like, se inscreva, ative as inscrições e eu vou compartilhar minha tela com você para falar sobre todos esses projetos, para explicar um pouquinho. O assunto é muito longo, eu vou tentar condensar ao máximo para não ficar um vídeo muito longo, mas para você poder entender tudo isso com facilidade. Então vamos lá. Então agora nós vamos falar sobre essa questão da documentação de projeto. Este é um book feito em 2011 pelo nosso escritório, né? Projeto do Eduardo, meu. É um projeto comercial com 60 mil metros quadrados, em torno disso, e ele é cheio de fases, assim como num pequeno projeto também. Estudo preliminar, que aí é a fase de análise deste projeto pelo cliente. Depois disso, nós temos a parte do pré-executivo, que é a hora de discutir instalações e estrutura com cada escritório, cada profissional envolvido. Aqui nós estamos vendo em uma impressão em tamanho A3, mas essas plantas são imensas, elas têm mais de 1,80 m, são plantas grandes porque a obra é muito grande. O projeto executivo, que contém todo o detalhamento de tudo que pertence à obra. Isso é importantíssimo para orçamento, para a correta execução de tudo. E esse projeto, esse book que eu mostrei para vocês, tem 152 folhas de desenho. É um book imenso. Essa é a dimensão desse projeto, né? E dizendo que todas essas etapas, né, preliminares até o projeto executivo fazem parte tanto de um projeto pequeno, de um ambiente, como de uma obra grande.
Aí nós temos esse projeto que eu estou mostrando aqui, que é uma planta, é um layout básico de um apartamento, que serve para se perceber circulações, para se dimensionar o espaço, para se definir. Ele é um projeto de base, né? Ele vai ajudar em todas as decisões. Aí nós temos um mood board para dizer o que vai entrar em um espaço, em um ambiente, quais são as peças específicas. Essa já é uma análise do Feng Shui com a aplicação do Bagua, né, do Paquá, e com todas as análises e interpretações que fazem parte disso que eu passo detalhadamente, né? E aí, tudo que nós vimos aqui nós chamamos de documentação de projeto, e esse conjunto é fundamental para garantir a correta execução, os preços, né, os orçamentos e resultados de projeto com toda excelência, que é isso que nós desejamos. Bom, falamos sobre muita coisa importante. É muito importante quando a gente vai fazer alguma coisa, seja uma pequena reforma, seja uma construção de um ambiente ou de uma casa, ou de um escritório, de uma empresa, é muito importante nós termos toda essa documentação. Isso não só é uma forma de assegurar os melhores custos, né? Prazo de execução, qualidade, os melhores orçamentos. Isso significa ganho de tempo, economia, mas, sobretudo, excelentes resultados. Esse é o objetivo. Você não faz nada para ficar mais ou menos. Eu sei que você é uma pessoa que gosta daquelas questões bem resolvidas e coisas bem feitas. Então, é para isso que existe o projeto e toda essa divisão de especialidades. Então, um projeto arquitetônico de excelente qualidade, juntando-se com as instalações e estrutura, coisas fundamentais, tanto é que nós chamamos isso de núcleo essencial de projeto. Depois, a parte de interiores, que é a forma de ocupar, dar a cara, o estilo, a cor, o modo, né, que você precisa e deseja, e humanizar o espaço. É essa a fase real de uso do espaço. Não é a construção dele, mas sim a ocupação dele com tudo que vai ser necessário. A parte de iluminação, que é o lighting design, que é tão importante. Iluminação é uma questão fundamental na nossa vida e na nossa saúde. E depois, né, nós temos os saberes todos juntos trabalhando em prol de uma casa ou de um escritório mais saudável, não só cumprindo normas, porque normas se fundamentam nas necessidades mínimas, mas sim nas necessidades personalizadas de quem vai usar o ambiente, né, com a finalidade para que ele foi feito, e realmente buscar o melhor resultado dessa ocupação de espaço. Então eu espero que você tenha gostado e quero que você deixe a sua pergunta e espero você com muito carinho para o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever. Até lá!